Olá, meus queridos irmãos e queridas irmãs. Eu sou João de Jesus, apresentador do quadro Orando por Todos. Como prometi para vocês, voltei aqui com mais uma reflexão da Palavra de Deus que se encontra em Isaías capítulo 55 e verso 6, que diz: "E buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto." Meus irmãos, muitas vezes nós vivemos momentos de tribulações, nós vivemos dias de exaustão, nós vivemos dias de cansaço mental. Muitas vezes nós estamos com nossas mentes cansadas, com as preocupações da vida, com tanta exaustão que a vida oferece. E aí, meus irmãos, mas nós temos que ter força para pregar a palavra de Deus. Eu e você temos que buscar o Senhor enquanto nós podemos achar e invocar enquanto está perto, porque vai chegar um dia em que o Espírito Santo vai sair desta terra. No dia que Jesus voltar aqui nesta terra, quando Ele levar o povo dele, o Espírito Santo irá sair desta terra. E aí, meus irmãos, muitas tribulações. Para aqueles que estiver fazendo a vontade de Deus, eu não estou falando aqui de igreja, eu estou falando de um povo que faz a vontade de Deus. Eu não estou aqui falando de placa de igreja, porque Deus não falou qual é a igreja que Ele vai levar, se é a igreja A, a igreja B, a igreja C. Então, Deus não escolheu qual é a igreja que Ele vai levar. Ele vai levar a igreja que estiver buscando Ele. Ele vai buscar a igreja que estiver buscando a presença dEle. Então, Isaías, o profeta, usado pelo Senhor, disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Então, meus queridos irmãos, vamos sempre estar nos pés do Senhor, nas tribulações, nas angústias, mas nunca podemos deixar de estar orando ao Senhor, nós nunca podemos deixar de estar estudando a palavra do Senhor, nós nunca podemos deixar de jejuar, orar, porque é isso que nos alimenta. Muitas vezes nós estamos tão atribulados. Às vezes o inimigo tenta deixar a gente triste de alguma forma, mas nós não podemos dar legalidade ao inimigo, nós temos que se apegar com Deus. Nós temos nossas tristezas, nós temos nossas angústias, porque nós somos carne, nós somos seres humanos, e todo ser humano é falho. O único que não falhou e jamais falhará é Jesus. Esse eu sei que não falha, mas o ser humano aqui na terra é falho. O ser humano aqui na terra tem suas tristezas, tem suas fraquezas, tem seus momentos bons, momentos ruins, tem seus dias de exaustão, tem seus dias de estresse, porque todos nós, meus irmãos, vivemos hoje num mundo em que nós vivemos muito atribulados. Mas nas tribulações nós devemos estar nos pés do Senhor. Em qualquer circunstância dessa vida, nós devemos estar nos pés do Senhor. Você que está aí me assistindo do outro lado, dividindo a sua tela comigo, eu estou pregando para mim primeiro, para depois pregar para os meus irmãos que estão aí do outro lado da sua tela me assistindo. Então, meus irmãos, o que é que nós estamos buscando nesses últimos dias? Não responda para mim, mas responda para si mesmo. O que é que nós estamos buscando? Nós não podemos buscar, meus irmãos, confiança no homem, porque o homem é bicho traiçoeiro. A palavra de Deus diz, a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar e invocá-lo enquanto está perto.
Nós não podemos buscar esperança no prefeito, nós não podemos buscar esperança no governador, nós não podemos buscar esperança no presidente da República, nós não podemos buscar esperança no deputado, no senador, né? Nós não podemos buscar esperança em outra criatura. O único em que nós devemos buscar esperança é no Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Virão dias difíceis, meus irmãos, virão dias de angústia. Nós precisamos estar, meus irmãos, firmados em Cristo. Eu não estou aqui falando de igreja, eu já falei aqui milhares de vezes, eu não estou aqui pregando para a igreja A e a igreja B, eu estou pregando aqui para mim e para todos os meus irmãos, para todas as igrejas na face da terra. E mais uma vez digo, Deus não escolheu placa de igreja para Ele vir buscar, Ele vai vir buscar um povo que estiver fazendo a vontade dEle. Aí sim, Ele vem buscar. Ele não falou aqui na Bíblia, Ele não disse qual é a igreja que Ele vem buscar. Ele falou que vem buscar a igreja que estiver fazendo a vontade dEle. Foi esta a promessa que Jesus prometeu. Meus irmãos, eu não venho para aqui para o YouTube para pregar profecias, porque Deus não me mandou. Deus não me destinou para isso. Eu não venho aqui para dizer que Deus vai lhe dar uma fazenda. Eu não venho aqui para dizer que Deus vai lhe dar um carro zero, né? Que são tantos carros importados que saem aí agora, que eu nem sei o nome. Mas eu nunca vou aqui chegar e dizer que Deus mandou eu lhe dizer que vai lhe dar um carro zero. Eu nunca vou aqui dizer que Deus mandou dizer que vai lhe dar um avião, uma fazenda, um palácio. Eu nunca venho aqui dizer que Deus vai lhe dar uma quantia, uma conta com bilhões. Eu jamais vou dizer aqui, porque Deus não me mandou fazer isso. Deus não me mandou falar isso. Deus mandou para mim pregar a salvação a todo aquele que crê. Então, meus irmãos, eu não venho aqui fazer profecia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tem muitas pessoas que colocam a sua confiança em um profeta que aparece, dizendo que Deus mandou dizer que vai lhe dar um carro, uma fazenda. Muitos dizem que Deus vai lhe mandar uma riqueza que você nem espera, mas você vai ganhar uma grande bênção, que tal, isso e aquilo. E aí o tempo passa e você não recebe aquilo que o profeta falou. Aí você vai ficar triste, você vai ficar decepcionado, você vai ficar de cabisbaixo, porque muitas vezes aquele profeta falou, mas Deus não cumpriu. Porque se Deus não cumprir, meu irmão, minha irmã, é porque não é verdade. Agora, quando um profeta fala que se cumpre, aí ele está entregando o que Deus mandou. Mas quando ele não está entregando o que Deus mandou, não vai se cumprir. Nós vemos que os profetas do passado, tudo aquilo que eles falaram está se cumprindo. Tudo aquilo que eles falaram foi Deus que ordenou para eles falarem. Nós temos exemplo do profeta Daniel, nós temos exemplo do profeta Samuel e muitos outros profetas que me falham o nome agora. Nós temos exemplo do profeta João, nós temos exemplo do profeta Isaías, a qual eu estou pregando. Nós temos referência do profeta Abacuque, do profeta Oséias, do profeta Amós. Nós temos referência de muitos outros profetas, nós temos referência do profeta Elias, que quando falava, Deus escutava. Ele falava que não ia chover e não chovia. Quando ele mandava descer fogo do céu, o fogo descia, porque naquele tempo os profetas andavam na presença de Deus e tinham moral com Deus.
Mas eu não posso chegar aqui, meus irmãos, e dizer que Deus mandou que vai lhe dar isso, que vai lhe dar aquilo, e depois você não recebe aquilo que eu profetizei aqui. E aí eu estou sendo um profeta mentiroso. E o próprio Deus disse que ai daquele profeta que mentir com o nome dele. Ai daquele profeta que mentir com o nome de Deus e vai pagar o preço, porque está entregando coisas que Deus não mandou. Cuidado, meus irmãos. Meus queridos irmãos, cuidado. Porque Deus disse que nos últimos tempos viriam os falsos profetas. Nos últimos tempos viriam os falsos cristos, dizendo que é o Cristo, dizendo que é Deus. Cuidado. Lhe entregando, muitos iriam fazer milagre no nome de Deus, mas não ia ter nada a ver com Deus. O próprio Deus deixou escrito, que muitos viriam em nome dele fazendo milagres, sinais e prodígios, mas na verdade não tem nada a ver com Deus. É porque, meus irmãos, isso aqui é forte. O inimigo ele nunca vem dizendo quem ele é, ele não se identifica. Ele não se identifica como ele é. Ele vem com pele de cordeiro, ele vem com pé de pano, ele vem pisando devagar para poder conquistar a sua confiança. Ele não vem dizendo que ele é Satanás não, meus irmãos, porque se ele disser que é Satanás, você vai correr dele. Então tem muitas coisas que nós vemos que não tem nada a ver com Deus. Existe, meu Deus, meus irmãos, existem profecias que não são verdadeiras. Nós temos que ter cuidado, porque tem profecias que não são verdadeiras. As profecias verdadeiras, meus irmãos, é aquelas que estão se cumprindo, é aquela que está na Bíblia. As profecias verdadeiras são essas que os profetas de Deus escreveram, inspirados por Deus, que está aí vindo à tona. É essas profecias verdadeiras. Nós não podemos acreditar em certas profecias que Deus vai lhe dar isso, que Deus vai lhe dar um carro, uma fazenda, uma poupança com milhões. Deus não prometeu, Jesus não prometeu isso quando andou aqui na terra. Jesus diz que nós devemos guardar tesouro no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba e onde o ferrugem não come. Nós temos que guardar tesouros no céu e não aqui na terra, porque aqui na terra tudo é passageiro. Quando nós morrer, tudo vai ficar para trás. As suas riquezas que você tem, você vai deixar para trás. A sua poupuda quantia de dinheiro que você tem vai ficar tudo para trás. Então, meus irmãos, nós não devemos se apegar a bens materiais. Precisamos do dinheiro para viver. Nós não podemos viver sem Deus e sem o dinheiro e sem amigos. Porque primeiro Deus, depois os amigos e depois o dinheiro. Nós não podemos viver. Porque, meus irmãos, temos que ter nosso meio de sobrevivência. Mas nós devemos se apegar a Deus e buscar a Deus enquanto se pode achar. Eu estou pregando isso para mim e estou pregando para você, porque no passado, meus irmãos, eu já vi profecias para mim e não se cumpriu até hoje. Isso tem mais de 20 anos que eu vi profecias a favor de mim e nunca aconteceu, porque Deus não mandou. Não vou citar qual é a igreja, mas teve profecias para mim, mas não aconteceu e nem vai acontecer porque Deus não mandou. E quando Deus manda, as coisas acontecem, mas quando Deus não manda, meus irmãos, é um vazio terrível. É um vazio terrível, porque você fica confiando naquilo que aquele profeta falou, mas não cumpriu. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é que é a referência.
Esta palavra foi para mim e para os meus irmãos que estão do outro lado. Cuidado com os falsos profetas, meus irmãos, que você vê do outro lado. Cuidado. Porque Deus não chegou para dizer que vai lhe enricar, que vai lhe dar isso. Deus não mandou dizer nada. Deus mandou dizer que vai lhe salvar. Deus mandou dizer que quando Jesus voltar aqui na terra, vai lhe levar para o céu, né? Então foi isso que Deus mandou eu te dizer aqui nesta tarde, final de tarde. É que Deus vai voltar. Se nós estivermos fazendo a vontade de Deus, eu e você vamos morar com Deus nas mansões celestiais quando Jesus voltar. É isso que Deus manda para mim te dizer nesta tarde, porque está lá na Bíblia, Apocalipse capítulo 3, verso 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E aí ele diz: e aquele que vencer, eu vou lhe conceder o direito de se assentar comigo no meu trono. Essa que é a promessa verdadeira. Querido Pai Celestial, louvado seja o teu nome, Senhor, para todo sempre. Toda a honra, toda a glória pertence a ti em todos os céus, em toda a terra. Teu nome é glorificado por todas as nações, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por mais uma meditação que fiz aqui, Senhor, inspirado pelo Teu Espírito Santo. Te agradeço por essa reflexão que foi feita primeiro para mim e depois para todos os meus queridos e queridas que estão do outro lado. Pai querido, e assim, meu Pai, darmos um fim de semana de paz, darmos um sábado deleitoso na Tua presença. Eu quero te pedir, Pai, todas essas bênçãos, meu Deus, darmos o batismo com o Espírito Santo e os frutos do Espírito que precisamos para viver. Meu Pai, que esta palavra venha entrar no meu coração e no coração de cada irmão, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E se assim o bom Deus me permitir, na próxima segunda-feira eu voltarei com mais uma reflexão da palavra de Deus. Logo cedinho terá o quadro Orando por Todos. Um bom fim de semana para todos e até lá com a paz divina.